Em 2015, a economia brasileira vinha vivendo uma crise de margem. Dólar barato, alto custo do trabalho, falta de competitividade do setor industrial, pressão inflacionária justamente por causa do custo do trabalho. Só que essa pressão inflacionária do custo do trabalho era contratendenciada por uma estagnação de demanda. Parecia que estávamos sobre um esgotamento do modelo de desenvolvimento, um modelo que vinha se assentando no crescimento do consumo das famílias. Então, passado o boom do crédito, da estabilidade da economia, do acesso a bens de consumo, veio o endividamento, tanto das famílias quanto das empresas. Sem demanda externa e com a demanda doméstica estável e até com um viés de baixa em função do pesado endividamento, o reflexo foi menor investimento. Então, 2015 dava sinais fortes de desaceleração na economia brasileira. É nesse momento que surge espaço para vir a desculpa da austeridade. Então o remédio é, aumentam os juros e se faz um ajuste corrigindo a trajetória da dívida pública, porque assim a confiança é retomada e com isso vem o investimento que soluciona o problema da crise econômica. Só que, gente, aí é que está. Essa ideia da retomada da confiança que vai gerar o investimento, isso não passa de mera propaganda. Mesmo os economistas de direita sabem que não há retomada do crescimento, do investimento, sem que haja duas coisas: crédito e expectativa de demanda. Crédito tem, os bancos estão abarrotados de dinheiro, e banco cheio de dinheiro significa padaria cheia de pão, tem que vender, ou seja, o dinheiro tem que circular, tem que vender dinheiro, crédito tem. Só que não tem nenhuma expectativa de demanda. A expectativa de demanda vem de dois indicativos: o nível de renda, isso para o mercado doméstico, ou o nível de crescimento dos países que compram da gente. O nível de renda doméstico vem caindo, fruto da reforma trabalhista e do alto número de desempregados. Aliás, o desemprego também vem crescendo. E os países que compram da gente, e aí leia-se primordialmente a China, estão crescendo mais devagar, então não há nenhuma expectativa de exportar mais aquilo que a gente já é competitivo em exportar. Portanto, não há expectativa de demanda, o nível de endividamento do setor privado está nas alturas. Bom, mas se os economistas de direita, no fundo, sabem que não é isso, que isso é propaganda, então por que eles fazem? Por que eles, sempre que têm a oportunidade, sugerem esse tipo de mudança estrutural? E aí só uma pequena notinha, eu vou deixar aqui para vocês verem o que aconteceu com a dívida pública no Brasil depois que começou a política de austeridade, ou seja, comprovando esse ponto de que, na verdade, os economistas sabem o que acontece com a austeridade. Tá, mas então, os economistas de direita são burros? Eles, por um acaso, não sabem que a austeridade, sobretudo na crise, aumenta a dívida pública? Gente, é claro que sabem. O fato é que a direita não tá nem aí para a desigualdade. O problema dela é com o crescimento. E se os ricos ficarem mais ricos, há crescimento. Para a desigualdade, eles vêm lá com a desculpa do trickle down. Reparem como eles gostam da ideia de desculpas. Desculpa da trajetória da dívida, desculpa da confiança. E por fim essa, né? Desculpa de primeiro o bolo crescer para depois dividir. Só que aí, gente, eu insisto, se não dá certo e se os economistas de direita sabem que não dá certo, por que eles insistem? Por que eles fazem? Aí vamos entender o seguinte. Primeiro, nossa burguesia, nossa elite, se divide da seguinte maneira. Se divide na elite rentista, que sobrevive de juros, de títulos públicos, e essa não tá nem aí para mercado, ela só quer mais garantias que o governo vai continuar lhes pagando, vai continuar com essas taxas. Depois nós temos uma elite velha, que é a elite agro, a elite do agronegócio brasileiro. Essa elite, ela ganha sempre. Por quê? Porque o Brasil tem grandes vantagens comparativas. É a nossa doença holandesa. E por fim, temos a nossa burguesia industrial, falida, esgualepada. E junto a ela, vamos colocar aí uma pequena burguesia varejista. Esse último grupo eu vou chamar de burguesia
pobre brasileira. Sim, porque eles são pobres. A nossa burguesia industrial praticamente não existe e a nossa burguesia varejista é a parte pobre da burguesia. Os rentistas vivem dos juros, então essa política lhes serve. O mercado tem as garantias do governo que precisa. O agronegócio, como eu disse, pode até ganhar menos, porém sempre vai ganhar, porque as nossas vantagens comparativas e o nosso mercado, ou seja, nós já somos bastante competitivos nisso. É o único driver que nós ainda temos funcionando na nossa economia. Então, mesmo que a austeridade atrapalhe no mercado interno, o foco do agronegócio é fora do Brasil e com isso não vai haver grandes mudanças. Agora, para os nossos industriais falidos e para os nossos varejistas, é que essas medidas parecem, e só parecem acenar, mas a intoxicação ideológica desses grupos faz com que eles não percebam que, na verdade, é apenas uma aparência. Mas vamos ver. A austeridade gera desemprego e desemprego gera redução do nível dos salários. Lembra que eu falei lá no início do vídeo, um dos problemas que nós vínhamos enfrentando, e aí quando eu digo nós, não é todos os nossos brasileiros, nós brasileiros trabalhadores. Eu estou dizendo nós enquanto a economia, tá? A nossa economia vinha enfrentando em 2015 um problema, era o alto custo unitário do trabalho. Ora, desemprego força esse custo para baixo se a legislação permitir isso. Não é à toa que veio aí a reforma trabalhista, né, gente? Só que, claro, né, gente, não basta só isso para estabelecer uma crise funcional. Também fizeram uma espécie de garantia de mercado. Quando? Quando, através lá da Emenda Constitucional 95 de 2016, o congelamento de gastos da União, quando eles fizeram isso, o que acabou acontecendo? Eles impossibilitaram totalmente o investimento público, isso já vinha colapsado há muito tempo, mas, mais grave, eles impossibilitaram o custeio da máquina pública. Com isso, o que tende a acontecer? Tende a haver um sucateamento de saúde e educação e também de previdência, por isso também está na fila a reforma da previdência. Com isso, essa nossa pequena burguesia, essa nossa burguesia pobre que tem ali no setor falido da indústria ou os varejistas, faz com que esses grupos tenham uma reserva de mercado. Afinal de contas, saúde, educação e previdência tornam-se fatias do mercado para essa galera poder disputar. E são típicos setores que a burguesia pobre pode disputar. Então, para esse setor pobre da burguesia brasileira, esse projeto austericida acena de que jeito? Acena com liberalização de fluxos, isso ajuda os varejistas, promete segurar o dólar, que para eles também é bom, baixa demanda, baixa inflação ajuda a segurar tudo isso. Acenou com flexibilização das leis trabalhistas, com desemprego e redução do custo unitário do trabalho. Isso ajuda a indústria? Não, mas a nossa indústria já era, gente. Esse é um dos nossos graves problemas. Só que esqueceram de avisar para essa burguesia pobre, intoxicada ideologicamente, que menores salários significam menor demanda. Eles vão vender para quem, cara pálida? E se você tá aí pensando em efeito taxa versus efeito nível, no sentido de que se mais gente estiver trabalhando ganhando menos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o desemprego começa a diminuir, o nível dos salários começa a aumentar, gente. E aí voltamos para onde a gente estava antes. Então o que eu quero dizer é o seguinte, assim como o agronegócio parece que é o primeiro a sentir na pele a intoxicação ideológica, uma vez que esse projeto não os agrada, não os beneficia, também o setor do varejo vai perceber que não adianta nada esse tipo de política para eles mesmos. Esse talvez seja um setor que demore um pouquinho mais a perceber isso. E o povo? Bom, o povo, nós já estamos sentindo isso há muito tempo. Eu só quero ver quando acabar a anestesia lá do Golden Shower. O que esse povo vai fazer? Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, clica no sininho, se inscreva no canal, é muito importante para que a gente continue crescendo e levando nossa mensagem para mais gente. E se você quiser e puder, acesse o site do Sai da Matrix, que está aqui na descrição. Lá tem todas as plataformas para ajudar o canal a se manter no ar. Torne-se um dos nossos mecenas. Mecenas é o nome que eu carinhosamente chamo a galera que colabora para a manutenção do Sai da Matrix no ar. No site do Sai da Matrix também tem lá todos os nossos endereços das nossas redes sociais e também o nosso podcast. Tá ok? Falou, valeu e até a próxima.